Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou preparando essas videoaulas em relação ao curso de Introdução ao Linux, que eu estou disponibilizando por meio da parceria da Cisco com o Centro Paula Souza, tá? E nós vamos iniciar o nosso curso. Vocês já têm acesso a esse material e eu achei por bem preparar algumas videoaulas curtas, né? Então, eu vou preparando a cada capítulo uma videoaula diferente, né? Esse primeiro vídeo, essa primeira aula é sobre as boas-vindas, né? Então, aqui está o ambiente de trabalho, nosso ambiente virtual de estudos, né? Sistema operacional Linux, tá? Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a esse módulo NDG Linux, né? Esse módulo, pessoal, é um módulo básico, um módulo de entrada, porta de entrada nesse universo de software Linux, tá? Na realidade, tanto Linux como outros sistemas operacionais, menos o Microsoft Windows, tá? Ele tem como seu sistema pai o sistema operacional Unix, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na internet derivações do Unix. Tudo surgiu do Unix. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É o pai de todos, olha lá. O pai de todos os sistemas operacionais. Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem. Acho que isso aqui vai ficar muito pequena. Mas, enfim, eu vou tentar achar uma imagem aqui que possa deixar mais... Vamos tentar essa daqui. Acho que isso aqui vai dar legal. As versões do Unix, tá? Bom, o Unix foi desenvolvido em 69 por Ken Thompson e Dennis Ritchie, do grupo de pesquisa do laboratório da Bell Computadores, tá? Então, eles desenvolveram um sistema operacional para operar o hardware, na realidade, tá? Principalmente, né, esse computador aqui, o Multics, tá? Ele foi escrito em linguagem C, a terceira versão do Unix foi escrita em linguagem C, já desenvolvido também na Bell Labs, tá? E tem lá por padrão FreeBSD, na realidade a família BSD, que significa Berkeley Software Distributions, tá? Que é da Universidade de Berkeley. Então nós temos três variantes do BSD assim mais conhecidos, que é o FreeBSD, o OpenBSD e o NetBSD. Ele também é derivado do Unix, tá? Deixa eu ver se eu encontro a imagem aqui. Acho que não vai estar aqui. Mas, enfim, desenvolveram o BSD, né? Aí, o que aconteceu? Como o Unix era um software livre... não vai... Aqui, achei. Então, como o Unix era um software livre, várias empresas pegaram o Unix, ele era aberto, então você poderia baixar ele e fazer as alterações devidas, né? Para sua máquina, para o seu hardware, né? Então, o pessoal de Berkeley baixou o Unix lá e trabalhou e criou o BSD, né? Criou o BSD. Steve Jobs pegou e criou o iOS, né, da Apple, e colocou, que é um Unix, tá? Também na Apple. O pessoal da Cisco criou também, baixou o Unix, remodelou para o seu hardware e criou o iOS também, mas não é o mesmo iOS do Steve Jobs, da Apple. O iOS da Cisco significa Internet Working Operation System, sistema operacional de interconexão de redes, tá? O pessoal da Solaris baixou lá o Sun OS e criou o Sun OS, né? O pessoal da Solaris. O pessoal da IBM criou o System 5, né? E assim por diante. E nesse contexto todo, um rapaz chamado Linus Torvalds pegou um sistema operacional que era de um professor dele, né? Que também era um Unix, e aí criou o sistema operacional Linux, tá?
ele criou um sistema operacional Linux que é também baseado no Unix. Eu só não sei se tem aqui. Solaris, BSD, Sun, esse Chorus que eu nunca vi. Eu trabalhei com esse Xenix aqui, ó, em 1990, 91, aqui em Assis, tá? Sistema operacional Xenix. Então, o Linux não está aqui. Deixa eu ver se tem mais para frente aqui. Ele não está aqui. Essa aqui é uma imagem interessante, inclusive, que fala da estrutura do Linux, tá? É Unix, é Linux, tá bom? Então, nós vamos partir agora com a ideia do Linux. Então, nós temos aqui o usuário, você programando. Então, quando você faz digita um comando, cadê o curso? Cadê o nosso curso? Cadê o nosso curso? Aqui. Então, aqui, essa telinha preta é uma interface de linha de comando, uma CLI, Command Line Interface. O que é interface de linha de comando? É uma interface que faz com que você se conecte ao sistema operacional. Então, eu vou digitar um comando aqui, ó, ls, né? Para ele listar os diretórios que estão aqui nesse nível. Quem já trabalhou em DOS, o pessoal mais antigo que já trabalhou com máquinas em modo texto, vai ter um pouquinho mais de facilidade. Agora, os mais jovens, que estão acostumados apenas no celular, que dá um cliquezinho na telinha do celular, já abre o aplicativo, já pode encontrar um pouquinho de dificuldade, mas assim, coisa rápida, meia hora de treino já vai pegar. Então, o que é uma interface de linha de comando? Quer dizer, é uma linha de comando, eu estou digitando um comando, passando um comando para o sistema operacional. Então, passei um comando, pressionei o Enter, ele vai interpretar esse comando, ele entendeu esse comando, né? E aí ele vai retornar para mim alguma coisa. Se eu digitar um comando incorreto, por exemplo, né? Ou vou digitar um outro comando aqui, Corinthians. Ele não tem esse comando no sistema operacional, ele não interpreta esse comando, ele não consegue interpretar. Ele fala, olha, comando não encontrado, tá? Então aqui eu digitei um comando, eu fiz um system call, ou seja, eu fiz uma chamada ao sistema, eu digitei o comando ls, e aí ele fez essa interpretação desse comando, né? Mandou para o kernel, tá? Através de um sinal de terminal, um arquivo de sistema, né? Enfim, ele fez a chamada para o kernel que gerencia o hardware, tá? Então, o kernel é a interface do sistema operacional que está aqui com o hardware, tá? Ele digitei o comando ls, saiu do meu teclado, foi para a memória primária, foi para a memória RAM, da memória RAM foi para o processador interpretou, voltou para a memória e voltou para mim por meio desse resultado. Então, eu fiz uma chamada ao sistema, o sistema retornou um comando para mim, tá? Então, existe essa estrutura. Nós temos o sistema, temos o usuário aqui em cima, temos o sistema operacional e temos o kernel, que vai controlar o hardware, memória física, disco, controladores de disco, controlador de terminal. Esse aqui que nós estamos vendo aqui, essa telinha preta, é um terminal, tá bom? É uma máquina virtual. Então, vamos lá. Bem-vindos ao módulo Linux, estamos muito entusiasmados, sejam muito bem-vindos, né? Não se preocupe se você tem pouco ou nenhuma experiência no Linux, esse módulo foi projetado como uma introdução, tem a versão 2 já dele, só que está em inglês, estão traduzindo para o português ainda, tá? Então, para aluno iniciantes, não precisa ter medo do Linux, ele não morde, tá? Se você achar esse material útil, você pode considerar e continuar. Sim, é útil e vai ser importante, porque no semestre que vem, vocês terão a disciplina chamada Gestão de Sistemas Operacionais, tá? Como você já deve estar ciente, o kernel Linux encontrou seu caminho em um número incrível de sistemas diversos, aquilo que eu mostrei na imagenzinha. Então, o Linux encontrou seu caminho no mundo de sistemas diversos aqui. Existem outros aqui, tá? Não são só esses não, tá bom, pessoal? Desde automóveis, foguetes, relógios, televisores, netbooks, até supercomputadores mais rápidos. Então, por exemplo, o roteador que você usa na tua casa, esse roteador de rede Wi-Fi aí, ele tem Linux embarcado. A televisão que você assiste Smart TV, que você acessa a internet, Netflix, tem Linux embarcado. O seu smartphone, se for Android da Google, se for um Android, é Linux que está rodando, tá?
Se for o iOS da Apple, é um Unix que está rodando. Mas, enfim, estamos falando especificamente do Linux, tá? Ele está embarcado em várias coisas que nós utilizamos o tempo todo. O Linux representa apenas uma porcentagem relativamente pequena dos SOs encontrados em computadores desktop, mas ganhou uso generalizado em servidores, dispositivos de internet das coisas, IoT, equipamentos de rede, smartphones e muitos outros dispositivos que você pode não pensar como sendo mesmo computadores. Por que eu falo aqui que tem uma porcentagem relativamente pequena? Porque a maioria dos computadores, tá, para usuários domésticos, usuários comuns, utilizam a Microsoft Windows, tá bom? A partir do roteador doméstico que fornece sua conexão com a internet ao servidor que está armazenado esse curso. Né? Servidor, nossa, existem N empresas, a NASA, Facebook, Bradesco, Casas Bahia, todos eles utilizam Linux, tá? Aqui ele fala de algumas empresas. Nós esperamos que você encontre, que você ache esse módulo muito útil. Parabéns por dar seus primeiros passos no mundo Linux. Então tem aqui essa imagenzinha, tá bom? Deixa eu limpar a telinha aqui. Clear, limpa a tela. Vamos lá, ficar para o item 1.1. Então, qual a importância de se aprender Linux? Primeiro, né, que você está descobrindo um novo sistema operacional, um sistema operacional que pode te ajudar muito na gestão de tecnologia de informação, tá? Então, o campo da TI está cheio de oportunidades. Então, para pessoas ou indivíduos que desejam seguir uma carreira em TI, um dos maiores desafios pode ser decidir como começar. Vocês estão começando. Muitas vezes as pessoas estão motivadas a aprender novas habilidades que lhes permitirão buscar oportunidades maiores, tanto na sua vida pessoal como profissional. Então, aprender essa nova habilidade, pessoal, requer tempo e disciplina. Geralmente esse curso aqui está disponibilizado por um mês. Quando você cria ele, por padrão, ele deixa um mês. Em um mês você consegue ver tudo isso tranquilamente, tá? Mas eu deixei o período todo do semestre, até o comecinho de julho. Então nós temos praticamente março, abril, maio, junho. Nós temos 4 meses para aprender tudo isso, tá? Além dessa videoaula que eu estou disponibilizando para vocês. Nesta sessão, nós vamos discutir por que o tempo e o esforço que você investiu no aprendizado do Linux serão benéficos para você. E lembre-se, todos que trabalham em TI tiveram que começar em algum lugar e por meio de algum lugar. Aprender Linux é uma ótima maneira de começar, porque o Linux é uma habilidade importante para aprender no mundo orientado para a tecnologia. Então vamos lá, o que é o Linux? Tá? Antes de determinarmos o que torna o Linux um recurso tão grande para o seu conjunto de habilidades, vamos defini-lo. Eu já falei que é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um software, um conjunto de programas, tá? Que operacionaliza o hardware, tá? Já está aqui, ó, executado em um hardware. Um SO, um sistema operacional, é um software que permite que outros programas, como o Word, por exemplo, processador de texto, navegador de internet, sejam instalados e executados em um computador. Ele gerencia tudo isso, tá? O seu celular, tablet, laptop, desktop precisa de um SO para executar o software, geralmente chamado de aplicativo. Então, nós temos o ser humano lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Nós temos o ser humano aqui em cima. Temos o software aplicativo, quando eu estou digitando Word, quando eu estou navegando na internet. Eu clico lá num site, por exemplo, para carregar um site, como esse que vocês estão vendo, ele vai fazer uma chamada ao sistema, o sistema operacional vai gerenciar sua requisição, né, aquele seu pedido, vai mandar para o hardware por meio do kernel, o kernel vai gerenciar esse hardware e vai retornar para você essa sua solicitação, tá? A principal razão para aprender o Linux é útil, é que o Linux é usado em quase todos os lugares, tá? Principalmente em servidores, tá? Dispositivos móveis, tecnologia de nuvem, hoje a nuvem, as tecnologias de nuvem, tá? Como Google, Amazon, tá? Eles utilizam, sim, o Linux, tá? Embora você nunca tenha usado o Linux em um desktop ou laptop, é provável que você esteja usando outra tecnologia que seja executada no Linux, como um celular, uma televisão, já falei para vocês, né? Na verdade, estima-se que os servidores que executam Linux geram mais da metade das páginas da web na internet. Olha que bacana. Então, por que usar o Linux? Ah, mas eu tenho o Windows no meu computador. Permanece com o Windows, não tem problema. Nós vamos trabalhar com virtualização, podemos virtualizar máquinas virtuais, máquinas Linux, né? Que nós vamos usar, e vocês vão ver que o Linux não é só essa tela preta. Existem interfaces gráficas do Linux, né? Que são muito bacanas. Interfaces gráficas
do Ubuntu, por exemplo, que é uma versão, essa versão da maquininha que eu estou usando aqui. Vou colocar a imagem aqui, ó, tá? Então, existe, olha, interface gráfica bem bonita, bem bacana, bem intuitiva, é fácil de se trabalhar, tá? Então, nós vamos ver ao longo do curso algumas interfaces gráficas, tá bom? Para entender por que as habilidades do Linux são únicas, vamos examinar a interface gráfica do usuário, ou seja, a GUI, Graphical User Interface, por isso que está GUI aqui, tá? Interface gráfica do usuário. O pessoal mais novo, né, nós estamos, nós não, né, a juventude aí, vocês estão acostumados a utilizar essa interface gráfica, é muito mais fácil de trabalhar com o sistema operacional, muito mais simples, tá? Esta interface que você provavelmente está usando em seu smartphone, tablet ou computador. Uma interface gráfica de usuário exibe ícones e imagens que você pode selecionar para dizer a esse dispositivo o que você quer fazer. Abrir uma pasta, abrir um diretório, copiar um arquivo dentro de um diretório, jogar em outro, criar um novo arquivo, tá? Atrás dessa interface virtual está um código que o programador desenvolveu. Por trás disso aqui, ó, está essa telinha preta funcionando por meio de códigos. Tá? O programador, então, criou uma interface gráfica. Quando você simplesmente dá um duplo clique em um diretório, nada, você está fazendo isso aqui no diretório. Tá? Por exemplo, eu quero ver o que está dentro de Documents, por exemplo. Tá? Olha lá. Ó. Então, é a mesma coisa, você dá um duplo clique. Tá bom? Opa, clear. Bom, quando você clica em um ícone, né, já falei, ele envia um comando para o código dizendo o que o sistema deve fazer. Os desktops Linux usam uma interface gráfica, como eu já mostrei para vocês aqui, eles têm interface gráfica, os mais atuais, antigamente não era tão bonita assim a interface, antigamente lá em 2000 e cacetada, né, no começo do milênio. Então ele tem a interface gráfica, eu estou falando aqui, ó, tem a interface gráfica, e também tem interface de linha de comando, que é essa telinha preta que vocês estão vendo aqui, que ele está apresentando no vídeo. A linha de comando do Linux é uma interface baseada em texto que aceita comandos digitados nela, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que eu demonstrei. Esses comandos fazem com que a ação seja executada no SO e janelas e ícones são fáceis de usar. No entanto, a linha de comando é muitas vezes o herói quando se trata de administração do sistema. Olha lá, o gestor de TI vai administrar sistema, vai solucionar problemas, uma vez que dá a imagem clara do que o sistema está fazendo a qualquer momento, tá? Tudo isso considerado porque aprender Linux é um bom começo para alguém que considera uma carreira em TI. Como dito, né, como descrito anteriormente, o uso do Linux é generalizado e continua a crescer em todas as áreas. Então tem empresa aqui, ó, NASA, McDonald's, New York Stock Exchange, DreamWorks Animation, o DoD, né, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, todos eles utilizam Linux, tá? Essas empresas têm algo em comum, pois reconhecem que investir em tecnologia é importante, tá? Então, por exemplo, agora quase tudo pode ser feito online. Estamos criando esses dados digitais uma taxa muito rápida. O que está criando uma demanda para esses dados? As habilidades técnicas para analisar, processar, proteger e transmitir dados também que estão em alta demanda, tá? Então, isso é importante. Você tem que ter habilidade técnica para analisar dados, processar dados, proteger segurança, LGPD, né? Quando fala em segurança da informação, pessoal, é o sistema mais utilizado para segurança, não só para prover segurança, mas para testar também as vulnerabilidades de sistema. Então, existem aqui algumas profissões que exigem conhecimento em habilidades de Linux, conhecimento em Linux. O cara que trabalha com engenharia de redes, quem trabalha com cibersegurança, desenvolvimento e programação, análise de dados, que são áreas que o gestor de TI com certeza tem que conhecer, tá? Então, os SOs Linux vêm em muitas formas. Há uma variedade de distribuições disponíveis para atender as necessidades e demandas, né? Então, você tem um sitezinho aqui, ó, que eu vou passar para vocês, DistroWatch, tá? Esse site aqui, distrowatch.com, eu quero baixar uma versão do Linux que eu não conheço. Tem um monte de versão de sistema operacional Linux aqui, inclusive os mais baixados. Tem um ranking aqui, eu não sei onde que fica o ranking.
Esse aqui é uma versão dele. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Linux. Então tem Linux para tudo, para jogo, para educação, tá? Um monte para firewall. Vocês estão vendo aqui um firewall. Só que esse pfSense aqui, ele é FreeBSD, tá? É que esse site, ele distribui software livre. Então tem aqui, ó, o ranking, né? MX Linux, Manjaro, Mint, Pop! OS, Ubuntu, Debian, Endeavor OS. Então, pô, eu quero baixar um sistema operacional, conhecer. Fica à vontade. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Olha o FreeBSD aqui, ó, de Berkeley, né? Tá? Então tem essas possibilidades aqui. Considere isso, jovem. As habilidades do Linux são necessárias para muitas faixas profissionais de TI. Por exemplo, o conhecimento de comandos básicos do Linux é um pré-requisito para programas certificados. Ah, quem quer tirar certificação? Beleza, mas quem não quer tirar certificação, não tem problema. Mas é importante você conhecer, né, tanto para a sua carreira, como para a disciplina de gestão de SO, vocês vão trabalhar com comandos Linux, tá? Algumas outras grandes razões, aqui tem, para saber mais sobre como o Linux se aplica, né, ao Cisco Certified CyberOps Associate. E CyberOps aqui é para desenvolvedores, tá? Tem a seção lá, depois eu apresento para vocês, né, a CyberOps Associate. Algumas outras grandes razões para usar e aprender Linux são que, em muitos casos, é gratuito, é fácil de instalar, é open source, e há uma comunidade Linux ativa disponível para suporte. Existem diversas comunidades, tá? Você posta um problema, qualquer problema que você tiver em Linux, eles te ajudam a resolver, de forma gratuita. Isso permite que os iniciantes que querem começar a aumentar suas habilidades de TI comecem a usar Linux facilmente. Como você pode ver, há muitas razões para aprender e explorar o Linux, tá? Então, agora é o item 1.2, ele vai falar um pouquinho da tela aqui, né? Antes de começar, você pode fazer um tour aqui. Você nunca usou o curso online antes, o NDG Linux Online, familiarize-se com nossa interface fazendo um tour. Você pode acessá-la a qualquer momento usando o menu Ajuda no canto superior direito. Então, aqui, Help, starta o tour aqui, tá? Os objetivos. Esse conteúdo se alinha a vários objetivos. Tem o exame de certificação Linux, que é esse LPI, tá? Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Por favor, note que o Linux Untouched foi projetado para ser um módulo exploratório para iniciantes, que é o nosso caso, tá? Que se alinha a vários objetos do LPI, mas não foi projetado para ser um módulo abrangente de preparação para esses exames, tá? Então, tem aqui os objetivos, tá bom? De cada sessão. Ele está em inglês aqui, tá? Então, tem cada módulozinho, cada capítulo tem lá, né? Que é o próximo capítulo é o interpretação básico de linha de comandos, tá? Será o próximo vídeo. Tem essa máquina virtual que está aqui, que eu já mostrei para vocês, é fácil de trabalhar. Quem tiver problema em teclado, quiser acessar pelo celular, tem o teclado virtual que você pode usar, tá bom? E é isso, gente. Agora o próximo capítulo, nós vamos entender sintaxe de comando básico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar aí, tá bom? Um abraço a todos.